Antes de mais nada, eu quero agradecer ao convite, muito gentil do Clístenes, da organização. Realmente é uma alegria, né, estar aqui de novo e tratar de um tema que para mim é muito importante. Importante por quê? Na verdade, hoje até peço licença, eu vou fazer, na verdade, uma apresentação um pouco mais em caráter e tom pessoal, né? Até porque eu sempre fui conhecido na minha casa como camarada anti-escola, né? Eu sempre tive muitas e sérias restrições à escola. Eu sou de um tempo onde o Leonel Brizola ainda fazia sucesso, olha só. Então se tinha aquelas frases assim, né? Abra uma escola e feche uma prisão. E eu via que os meus colegas de turma, né, eles cheiravam cocaína com o professor dando aula, né, coisa de filme americano, né? E ao contrário, eu via que muitas empregadas, né, das minhas avós, da minha mãe, pessoas semi-analfabetas, sempre com um sorriso no rosto, né, sempre com uma disposição muito grande para tudo, sempre incansáveis. E eu me perguntava, mas o que o estudo de física, o que o estudo de química, o que o estudo de matemática pode fechar uma prisão? Por que o indivíduo vai ser bom, vai ficar bom, porque ele agora ele sabe um pouco mais de química, né? Eu perguntava para o meu pai isso aí, e claro que não tinha a resposta. O fato é que, quando eu tinha lá meus 13 ou 14 anos, eu disse para meu pai, olha, estou num ambiente muito ruim, eu não quero mais saber disso aqui, né? Eu estou indo embora. E saí da escola. Fui macho. Mas eu acabei voltando, atenção, por quê? Porque a minha mãe ficou muito triste, né? E eu via que cada dia que passava, a minha mãe ficava muito triste, muito pesarosa, e aquilo realmente me deu uma dor muito grande. Bom, pela minha mãe eu vou me sacrificar. E depois de uns 15 dias eu voltei lá de cabelinho, quando eu tinha cabelo lambidinho, né? Oi, tudo bem? E aconteceu, eu estava doença e tal, aquela história toda. E segui os meus estudos. Mas sempre tive essa visão, né, muito ruim da escola, porque eu via que na verdade ali ninguém estava interessado em aprender nada. Eu chegava em casa e eu lia enciclopédia, não tinha muito, né, não tinha muita ideia do que ler, lia enciclopédias, etc. E tal, e via que na escola ninguém se interessava por coisa alguma, a não ser pelas piores coisas da vida, né, como drogas, etc. E tal. Então, eu estar aqui hoje defendendo, né, um tipo de ensino, para mim não é pouca coisa, né, porque realmente isso aqui me convenceu assim profundamente. E a minha história começa com o professor Olavo de Carvalho, como diria um amigo meu, o senhor Wilson, todos os caminhos levam ao Olavo. Não há nada na cultura, na educação desse país que a gente não acabe encontrando uma referência principal, o professor Olavo de Carvalho. E eis que eu fazia parte do Instituto de Estudos Empresariais, era o ano de 1996, e se convidou o professor para lançar aqui em Porto Alegre, para apresentar o livro dele, O Imbecil Coletivo, umas edições mais antigas que existem, né? Essa aqui é. Essa aqui estou vendendo, fazendo um leilão depois aí, quem quiser. E realmente eu escutando aquele homem, eu disse, opa, aí tem alguma coisa de muito diferente, muito especial. Eu estava naquela época eivado, né, de ideias liberais, livre mercado, e é só a questão, né, de escolha, liberdade de escolha, etc. e tal. E eu ouvi aquele homem falar em valores, né, falar numa hierarquia, né, que o universo tem uma ordem. Aquilo realmente não fez sentido para mim, mas eu percebi que tinha uma coisa de muito valiosa ali. Foi o primeiro palestrante em muitos anos que eu ouvi dizer o seguinte:
tal conduta é imoral. Eu nunca tinha ouvido essa palavra desde que eu era muito pequeno, né? Isso me chamou muita... Olha, ele tem coragem de dizer que coisas são imorais. Esse homem é especial. Bom, e com ele, então, eu comecei a ir atrás e aprender uma série de coisas. E eu descobri, então, que a história, por exemplo, ela não é só uma sucessão de fatos, né, fortuitos. Claro que a história, como qualquer outra atividade, ela é guiada pela necessidade e o acaso, é óbvio. Mas ela não é algo meramente ao acaso. Eu também descobri que o contrário não é verdadeiro, não existe uma força, né, histórica que conduza os povos e as pessoas, como se Deus estivesse se revelando, né, para si mesmo, através do acontecer histórico. Mas eu também descobri com ele que sim, existem, né, algo de sobre-humano ou de supra-humano, né, por cima dos acontecimentos históricos. Como eu diria, eu estou comentando com o meu amigo Lucas ali, tem um autor, o Hilaire Belloc, ele fala justamente isso num livro dele chamado Europe and the Faith. Ele fala exatamente isso. Olha, o destino das nações são decididos por forças supra-históricas, supra-humanas, na verdade, tá? E eu aprendi com ele que, então, que os acontecimentos históricos, eles têm nome, eles têm uma data de nascimento, né? Ou seja, tem pessoas que fazem as coisas acontecer, né? A gente pode chamar assim, quase como uma teoria conspiratória, né? Então, que foi acusado muitas vezes de, é um adepto da teoria da conspiração. Mas a conspiração tem que ser nesse aspecto único, né? Que é o seguinte: olha, existem pessoas que têm planos de fazer algumas coisas, e às vezes tem sucesso, às vezes não, mas os planos elas têm, e às vezes elas conseguem, né? E eu aprendi, pode passar o próximo, por gentileza? Eu aprendi então com ele que havia uma guerra cultural, né? E que havia pessoas realmente interessadas, né, em empreender uma guerra. O próximo favor, uma guerra contra a inteligência, contra a alta cultura e contra a educação. Eu vou ler aqui para vocês só algumas coisas desse livro do Olavo, duas frases dele, livro escrito em 96. Olha só. Tudo isso demonstra que, para além da simples persuasão retórica, tem de haver um critério objetivo que decida a veracidade ou falsidade dos argumentos, independentemente dos desejos da maioria e eventualmente contra eles. Por quê? Porque nesse momento já estava em voga um relativismo absurdo. Outra frase dele aqui que mostra exatamente isso, olha só, no âmbito da política agora. A recente ilusão que caiu à esquerda nacional de poder usar o combate à corrupção como um meio de desferir um golpe mortal na classe dominante só se explica pela crença dos nossos intelectuais na identidade entre a burguesia e o mal. A esquerda usou, né, o combate contra a corrupção para chegar onde chegou, pega de calças curtas, né, que ela diz, não, é que a esquerda se desvirtuou, porque o mal continua sendo aquele que ele mesmo, é o burguês, etc. E tal. Quer dizer, então, quando a gente vê que essas coisas, né, que carecem de qualquer fundamento racional e até inteligível se sucedem, né, há 20 anos, a gente consegue entender perfeitamente que realmente essa guerra está sendo empreendida e está tendo sucesso, não se pode negar. Basta ver hoje o que virou a educação brasileira. É por isso que eu estou aqui hoje. Isso, por favor, próximo. E aí, então, os autores, um daqueles intermináveis autores que o professor, né, nos indicou e trouxe ao conhecimento, foi o Pascal Bernardin. E nesse livro dele, sensacional, que eu recomendo que todos leiam, ele descreve coisas realmente muito interessantes na questão da modificação das atitudes. O que ele diz? Na verdade, é o seguinte: olha, existe um esforço concertado, né? Ou seja,
existem pessoas interessadas, né, com vontade, com desejo, né, sendo muito bem pagas, ganhando muito dinheiro, para quê? Para fazer com que as nossas crianças adquiram determinadas atitudes, né, os modos de ser que correspondam àquilo que eles acham os mais interessantes. E ele descreve isso aqui, a submissão à autoridade, isso aqui tudo são o quê? São métodos, podemos dizer assim, quase de lavagem cerebral, que são utilizados nas escolas, certo? Por quê? Para modificar a atitude das crianças. Ou seja, fazer com que as crianças, elas reajam de uma maneira muito específica e determinada diante de algumas coisas. Então, é criar quase que uma resposta automática das crianças, né, frente a determinados conteúdos que são apresentados. E tem vários métodos aqui. Então, é muito bom porque ele descreve esses métodos todos e ele mostra que eles estão sendo aplicados. Ele mostra textos da Unesco, por exemplo, né, que usam e alardeiam a utilização desses métodos aí. Bem, por conta disso, então, o que aconteceu? Quando a minha filha nasceu, eu disse, olha, a coisa está muito ruim, né? Realmente, colocar numa escola, já estiver na idade escolar, vai ser muito ruim. A minha mulher já ficou muito nervosa, porque já sabia que eu tinha uma visão ruim acerca da escola. Tudo que eu tinha aprendido, ela ficou, e agora, vai fazer o que a nossa filha? Não sei. Eu fiquei pensando assim, bom, lembrei daquele filme, o Encontro Marcado, né, com Brad Pitt e o Anthony Hopkins, né? Pensei naquela frase para nós dizer assim, a lightning could strike, né? Não, uma coisa vai acontecer, nesse meio do caminho, uma coisa que acontece, o Brasil muda, sei lá, cria uma escola boa, as crianças não precisam mais estudar, já desiste mesmo, sei lá, alguma coisa vai acontecer, né? Eu fiquei naquela esperança, assim. Mas eu tinha certeza de uma coisa só, o ensino como estava seria realmente péssimo, né, para qualquer criança. Pode passar isso, por favor? Mas eu tenho ainda muitos bons amigos, são aquelas pessoas assim que a gente olha assim e diz assim, poxa, esse cara aí, ele é muito melhor que eu, né? Como eu gostaria de ter alguma coisa que ele tem. E essas pessoas dizem, não, mas tem uma escola em Porto Alegre, que eu acho uma escola muito legal, os nossos filhos, eles estudam lá, eu acho que tem que colocar a tua filha lá, porque nós fez 3 anos, eles dizem, não, olha, 3 anos é uma idade muito boa para começar, eu digo, que 3 anos, mas você está louco, 3 anos, tem que ficar em casa, tem que ficar com os pés para cima, rolar no chão, comer lixo, tem nada que estudar, colégio, que isso? Ele, não, mas olha, a escola é muito boa, eu recomendo. E a minha mulher já disse, olha, viu, é isso mesmo, que legal, olha, passar a mãozinha na minha carequinha, assim, olha, vamos lá, que legal. Bom, mas aí, então, como eram pessoas muito melhores que eu, se os caras estão dizendo que é bom, deve ser bom mesmo, né? Então vou colocar. Primeira vez, guriazinha uniformizadinha, né, tudo verdinho, cor de laranja, bonitinha, cabelinho caracoladinho que ela tinha naquela ocasião. Uma gracinha, veio pro colégio. Adaptação, desespero, né, aquele negócio, fica vendo se chora, que é o pai, a mãe, não sei o que, mas aí vai. Bom, na primeira semana até que foi. Na segunda semana, levando ela para a escola, e ela mãe de trás, pai, o que foi? Ele leva para casa. Eu já com vontade de levar para casa, óbvio, né, louco levar para casa. E leva para casa, pois é, mas não dá, não sei o que. Bom, olha, foi um ano horroroso, assim, de sofrimento, quase isso aí. Eu me perguntava, poxa, será que eu estou fazendo certo mesmo? Será que realmente é isso? Será que eu realmente tenho que levar minha filha para uma escola? Será que tem que ser esse o caminho? Vou imitar o Gugu, sei lá, vou imitar o Raul de Carvalho, vou dar um chute nisso aí tudo, não quero nada disso aí, não sei. Mas eu notei que ao final desse primeiro ano, ela teve umas atitudes muito interessantes. Por exemplo, ela, como toda criança pequena, ela não queria emprestar brinquedo para ninguém, evidentemente, né? E assim, bastou alguns meses na escola, ela mudou completamente nesse aspecto, mas completamente.
E eu comentava com os amigos, não, mas isso é assim, ela está socializando, isso é assim, a criança é assim, isso é tal. Bom, tudo bem. Só que ela voltava sempre contente, voltava sempre bem, voltava sempre dizendo algumas coisas muito interessantes. E os outros, filhos de outros amigos que estavam em outras escolas, voltavam o quê? Mordido, roxo, machucado, né? Mesmo depois de estarem tempos na escola, nunca iam ir aí à escola quase nunca, né? Eu digo, não, mas deve ter uma coisa diferente mesmo aqui. Bem, próximo favor, please. Aí eu conheci o curso professor Carlos Nadalim, né, que é um dos alunos do professor Olavo, e ele indicou esse curso, que é esse curso aqui, ó, ensine seus filhos a ler pré-alfabetização. Eu digo, já que eu queria, né, tomar nas mãos da educação da minha filha, esse curso aqui eu acho que é o caminho. De repente, sabe-se lá se eu não pego esse curso e não desenvolvo outras coisas e até tiro dessa escola aí. E eu comecei a fazer o curso dele, é um curso maravilhoso, eu também recomendo para todo mundo, tá? É um curso muito bom. Mesmo se não for aplicar o curso no seu filho em casa, que deve aplicar, mas se não for aplicar, mesmo os conhecimentos que ele passa no curso são assim, de um valor inestimável. Bem, aí eu fiz o curso e eu notei algumas dificuldades já com o curso dele, que é o curso em si, nota 10. Umas dificuldades minhas. Uma, o tempo. Realmente, isso aí tu precisa realmente de bastante tempo, né? Tem que dedicar bastante tempo em casa para a criança, né? Tem uma série de exercícios fundamentais, então tem que dispor de tempo. E eu não estou dizendo que, assim, ele dá tempo para o filho, não tem coisa mais importante para fazer, não. Se o filho é o mais importante na questão da educação, não tem a dúvida. Mas digo assim, tem que ter tempo, quer dizer, isso é uma coisa que tem que pôr na cabeça, olha, vou ter que dedicar um tempo grande. Em segundo lugar, eu descobri o quê? Que realmente tem que ter um certo traquejo pedagógico, né? Quer dizer, a gente tem que... Não é assim, eu vou ensinar tudo bem, não. A gente tem que... Tem pessoas que têm maior facilidade e outras menor, né? Não é todo mundo que dá para ser um professor infantil, por exemplo. Num quesito, leitura, né? A chamada leitura dialógica ou leitura dialogada, que a gente lê para criança e pergunta, né? Então, havia na casa um porquinho e ele vestia um macacão azul. O que havia na casa? Um porquinho. Que cor era o macacão? Era azul, né? Essa leitura, por exemplo, os pais não podem fazer. E o Cristo, com essa voz de tenor que ele tem, não pode fazer para a criança. Porque sabe o quê? Sabe que a voz feminina é aceita pela criança pequena muito melhor do que a voz masculina. Vejam só que a voz da Xuxa, uma voz esganiçada, horrorosa, né? As crianças adoram. E uma voz masculina bonita não faz tanto sucesso. Então, olha só, eu digo, então... Realmente a coisa é um pouco mais difícil, mas o curso em si é maravilhoso. E aí aconteceu uma coisa interessante. Tinha, numa das primeiras aulas, uns versinhos que tinha que decorar, que era o seguinte: corações como portas facilmente vão se abrir, com umas chaves bem pequenas que se usam ao sorrir. Duas delas, não se esqueça, use sempre aonde for. São as mais importantes. Obrigado e por favor. Tinha que decorar isso aí, o pai e a criança, né? Com criança de 4 anos, que a minha filha tinha. E ele dizia, olha, ele tem toda uma técnica lá, né? E ele disse, olha, é normal que uma criança de 4 anos leve em torno de uma semana, talvez até mais, para decorar. Não se preocupe, isso é assim mesmo. Tudo bem. Aí eu comecei Isso eu comecei a ensinar para ela no fim de semana, no sábado de tarde. Nós fomos visitar meus sogros lá no interior. Eu comecei a ensinar isso aí para ela no sábado de tarde. No domingo de tarde eu tinha decorado tudo. Aí eu digo, eu sou gostosão. Olha aí, com pouco tempo, olha aí, a criança decorou tudo. Mas eu me dei conta, claro, que eu não sou imbecil, quer dizer, um pouco eu sou, mas muito não. Então depois, não, olha, realmente não sou eu, não. Tem alguma outra coisa acontecendo aí por trás que eu não estou sabendo bem o que é. E a minha filha, ela começou a ler com 4 anos e 9 meses.
ela lia assim, coisas pequenas, claro, não uma frase inteira. Ela tinha dificuldade com LH, com INH, mas, por exemplo, pai, pato, sapo, porta, maca, cama, carro, só ela lia tudo, né? E é claro, isso é muito divertido, né? Chegar para um tio teu lá, olha, já sabe ler, né? Sabe ler o quê? Então escreve porta aí. Mas ela decorou, então serve qualquer outra coisa. Escrevia e lia. Mas como é que pode? Eu digo, não, mas tem uma coisa aqui. Tem uma coisa aqui que eu não estou entendendo bem o que é. E é aí que eu me interessei pela primeira vez, realmente, em estudar o que estava acontecendo com a minha filha naquela escolinha ali. Aí eu fui ver, bom, o que tem nessa escola aqui? Será que tem uma coisa aqui que está ajudando a desenvolver tão rapidamente aqui, nesse curso que eu estou dando, né? Meio boca, para não dizer outra coisa? Por favor, Tícia. E aí, então, eu descobri algumas coisas interessantes da escolinha dela. E a primeira que eu senti isso, que era uma educação personalizada. E aqui vem só uma observação muito interessante. Essa questão da educação personalizada já tinha sido me falado. Não, talvez uma educação personalizada. Eu não dava muita importância. Aliás, eu tinha até horror disso. Personalizado, individualizado, é coisa da nova era, entendeu? Esse revolucionário louco aí. Não me interessa muito esse negócio. Mas aí comecei a conhecer um pouco mais, descobri que a história da escola começou com esse padre aqui, que hoje é santo, né? São José Maria Escrivá. Esse padre, ele tinha um amigo dele, um espanhol chamado Víctor García Oz. E esse Víctor conversava com o São José Maria, muitas vezes, era o diretor espiritual dele, e o Víctor era um pedagogo, e ele conversava com o São José Maria sobre as questões pedagógicas de então, anos 50, 40, na Espanha. E ele mostrava a visão que ele tinha, né, da educação, da pedagogia e tudo mais. E São José Maria disse para ele um dia: nós precisamos que bons cristãos tomem a educação dos seus filhos nas mãos. Chega de criar um bom cristão em casa e entregar para esse mundo louco aí, né? Vamos nós, os pais e os educadores, formar escolas para formar os cristãos. E aí o Dr. Víctor García Oz levou esse conselho adiante e desenvolveu então o que chama os centros de fomento, ou simplesmente fomento de centros de ensinança, onde ele aplicou uma metodologia que ele chamou de personalizada. Nós vamos ver um pouquinho, né, o que quer dizer isso aí. Claro que estilos de ensino ou de metodologia ou pedagogia personalizada já existem há muito tempo, né, desde o século XIX pelo menos. Mas ele foi o primeiro que chamou de personalizado, porque até então chamava de educação individualizada, né? Porque a gente aquela ideia, você sabe hoje, por exemplo, que uma criança aos 6 anos, tá, ela pode ter um desempenho próprio de uma criança de 8 ou de 4. Mais interessante ainda, essas diferenças tendem a aumentar à medida que o tempo passa. Uma criança de 12 anos, ela pode ter um desempenho de um adolescente de 18, hoje uma criança de 6 anos. É o que nós vemos nas nossas escolas no Brasil afora hoje aí. Quer dizer, já crianças 12, 13 anos que mal sabem ler, né? Que intelectualmente, assim, ó, tem um atraso extraordinário, até parecem retardados, não são, não. Isso é próprio de cada criança tem o quê? Tem um desempenho muito peculiar, muito próprio. Então, tem que se ter um ensino que contemple essas diferenças e tente o quê? Não deixar essas discrepâncias tão grandes acontecerem, como é regra aqui no Brasil. Próximo favor, Tícia. Ele tem uma coisa interessante que ele fala da educação, que é mais ou menos isso, ó. A educação é um processo de assimilação cultural e moral, ou seja, nós queremos que os nossos filhos, né, conheçam aquilo que nós já conhecemos, que eles saibam aquilo que nós já sabemos. De uma certa forma, nós queremos que eles também se tornem um pouco nós, é claro, né, por isso que a sociedade se mantém no tempo, não é verdade?
Agora, também é um processo de separação individual, ou seja, aquela pessoa que adquire os conhecimentos, que acaba por ser educada, ela acaba também o quê? Desenvolvendo características próprias, né? Se separando daquela massa, né? Não fazendo só parte da manada. Com isso você já pode ver que o ensino de hoje também está na contramão, né? Porque as pessoas estão mais massificadas, impossível, né? Então, partindo desse princípio, é que ele desenvolveu esse método, né? Que ao mesmo tempo busca o quê? Dar à criança uma série de conhecimentos, de habilidades, etc. e tal, mas fazer com que ela realmente desenvolva isso de maneira própria, que a torne realmente única. E o fundamento o que é? É que a criança consiga desenvolver o máximo das suas potencialidades. Porque aqui tem um risco de a gente pensar assim, não, o ensino tem que ser personalizado o quê? Para contemplar os atrasadinhos, né? Tem os mais inteligentes, tem sempre aquele burrinho, então vai nivelar um pouco por baixo, mas não é a verdade. O ensino aqui, justamente, ele visa o contrário. Ele visa justamente o quê? Fazer com que os indivíduos, todos eles, todos os alunos, deem o máximo da sua potencialidade. Próximo, Cris. Então, tem três braços, principalmente esse tema de ensino, que é conhecido hoje como método Optimist, é a singularidade, a autonomia e a abertura. Olha só, o que quer dizer singularidade? Próximo, por favor, Cris. A singularidade, ela tem como uma manifestação muito importante a questão da originalidade. Ou seja, ser singular é ser quem você é verdadeiramente. É você não precisar viver copiando, né, as habilidades, ou os trejeitos, ou os modos de ser dos outros. Mas é você conseguir incorporar toda uma cultura em você de tal forma que ela se torne sua verdadeiramente, né? E você consiga desenvolver algo que é próprio seu. Vou dar um exemplo aqui. O professor Olavo de Carvalho, por exemplo, ele dá aula para muitas pessoas. E cada um dos alunos dele desenvolve uma habilidade. Eu tenho na minha frente vários. Tem o Renan, tem a editora, o Clístenes, tem o professor Rafael Falcon. Quer dizer, cada um desenvolveu uma habilidade própria, né, específica, sua, com maestria, né, a partir de um mesmo grupo, né, de conhecimentos. Então, o que esse método busca é justamente isso, é tentar trazer esse que próprio, né, para os alunos. E aqui uma coisa muito importante é justamente isso, ele faz com que as crianças comecem a se conhecer mais. Então, as crianças elas conseguem realmente entender os seus limites, certo? E desenvolvem uma virtude muito importante, que é a virtude da prudência. Depois, a questão da abertura, né, e da liberdade. Isso aqui é um quadro do Bosch, né, sobre os 7 pecados capitais. Uma coisa muito importante. Liberdade hoje se entende unicamente no sentido meramente político, que é o mais especial de todos, né? Mas o professor Olavo já aqui deixar muito bem claro que a liberdade é a liberdade de poder escolher, né? A capacidade de escolher. O que quer dizer isso? Quer dizer, eu tenho que me livrar o quê? Daquilo que me impede de fazer uma escolha livre. Então, no Evangelho de São João, quando Cristo diz, né, eu vim aqui para vos libertar, aí um monte de fariseu levantou, não, aqui, ó, nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. E ele fala, quem comete pecado é escravo. A carta de São Paulo, né, dizendo muito bem, olha, nós não podemos ser escravos do pecado, ele veio nos libertar do pecado, ou seja, um indivíduo que tem vícios, né, ele não consegue ser livre, pode fazer escolhas, mas não tem capacidade de escolher, porque ele vai estar preso a uma série de vícios, né, que realmente vão impedir
de usar a parte mais elevada do seu ser, que é o espírito, que é o intelecto, justamente, e discernir a verdade das coisas. E, por fim, a abertura. Próximo vídeo, por favor. A abertura, ela tem... ela visa com o quê? Visa com a comunicação, ou seja, com a capacidade do indivíduo de se comunicar. Todos devem conhecer aquele autor, o Eugen Rosenstock, e ele dizia o seguinte, dizia que todos os conflitos começam quando não se tem mais a capacidade de comunicar, de falar, né? Nós conhecemos assim, bom, agora chega de conversa, agora acabou, né? Não quero mais papo, não quero mais nem com isso aí. Aí começa a briga, o conflito. Então, para viver em paz, tem que aprender a se comunicar realmente, a poder falar, poder se expressar corretamente, dizer o que quer. E a forma mais sublime de linguagem que tem, o que é? É a oração. Então, tem que ter uma abertura para o transcendente. Né? As crianças têm que me entender, né, que essa abertura faz parte do próprio ser humano, que é a coisa mais humana que tem, é ter a abertura para o transcendente, para o divino, né? Inclusive até hoje antropólogos ateus reconhecem que eu vou só descobrir uma cultura, se ela é verdadeiramente humana, se tem um enterro, né? Ou seja, se as coisas têm um significado, né? Então, numa escola isso não pode faltar. E aqui vou dar então alguns exemplos bem infantis realmente, né? Porque afinal de criança nós estamos falando, né? Uns exemplos bem bons nessa questão de originalidade, etc. E tal. Então isso aqui são alguns brinquedos, tá? Que a minha filha fez, né? Isso aqui são sapatinhos feitos com EVA, com papelão. Aqui é um chapéu feito com EVA, com papelão. Um castelo feito com garrafa PET e uma caixa de telefone sem fio. Ele, claro, é um ônibus com as fotos dos coleguinhas delas de ônibus escolar. Isso aqui alguns ela fez na escola, alguns a gente fez juntos em casa. Isso aqui tudo foi muito guiado sempre. O próximo, por favor, Cris. Agora presta atenção nisso aqui. Alguém já sabe o que é isso aqui? Ó, eu vou dar um prêmio, é uma inscrição grátis no 101º Congresso de Educação Liberal que tiver. Para quem descobrir isso aqui. Pode passar o próximo, por favor. Isso aqui é um snorkel, ela está no fundo do mar. Então, isso é uma das habilidades que ela aprendeu nessa escola, né? Ela aprendeu a fazer o quê? A se virar realmente com as coisas que ela encontra. Ela estava assistindo um desenho e ela viu uma bonequinha nadando com um snorkel. Ela tinha do lado dela só uma folha que ela usava para desenhar. E ela fez isso aí, ela teve a ideia e fez isso aí. E ela faz assim sempre, entendeu? E os colegas dela também fazem sempre isso, né? Porque nessa escola ela estimula justamente isso. Tem o que se chama de cantos de atividade, onde as crianças se separam, tá? E cada canto tem algum item específico. E a criança tem que fazer alguma coisa com aqueles itens que colocam. Aqui tem um monte de cubo, faz uma história com esses cubos, né? Ali tem um monte de canetinha para pintar, bom, faz uma cor que você... E elas têm que fazer isso aí. E de fato, o interessante é isso, as crianças acabam descobrindo aquilo que elas realmente gostam mais, que elas têm mais jeito e desenvolvem as habilidades muito interessantes. Então, isso aqui é um trabalho de criatividade, né? Aquilo que a gente tinha feito antes, podia até estar mais bem feito que isso aqui, mas isso aqui é muito mais original, muito mais criativo do que o resto. Próximo, por favor, Cris. Nessa escola, então, como eu disse, a questão de ter da liberdade para escolher, né, se prende muito a questão das virtudes. Então, assim, cada semana vem para casa uma folha como essa aqui, por exemplo, tá, onde tem uma virtude, né? Nessa, no caso é a virtude da fortaleza. Ó, como tudo que põe no prato. Isso aqui a criança vem para casa com essa folha
E ela tem que marcar os dias aqui que ela cumpriu, que ela foi forte com o meu tudo no prato, que é uma coisa que ela não gostava, por exemplo. Ela tem que assinalar na folha ali. Aqui na questão da obediência, né? Ser organizado, enfim. Isso aqui, as crianças vão desenvolvendo, né? Um sentido de responsabilidade. Elas vão realmente o quê? Desenvolvendo as suas potências, porque virtude é exatamente isso, né? Vamos dizer, ó, este medicamento funciona em virtude, né? Quais são as virtudes medicamentosas da salve, sei lá, né? Então, virtude é justamente isso, quer dizer, é aquilo, né, aquelas capacidades para as quais alguma coisa se torna aquilo que ela realmente é. Então as crianças têm que ser exercitadas nisso para elas poderem realmente descobrirem as suas reais potencialidades, aquilo que elas podem fazer e as suas limitações, aquilo que elas não conseguem fazer e, portanto, têm que melhorar. E esse é o único meio. E realmente, assim, as crianças que estudaram nessa escola, todas elas, coloca numa festa de aniversário, se reconhecem imediatamente quem são essas crianças. Elas são as mais comportadas, porque elas têm a virtude da temperança, elas sabem se controlar. Né? Mas tem a filha para os jogadores e tal, eu vou esperar, na minha vez eu vou usar. Né? Elas não machucam, elas não brigam, porque elas têm a virtude o quê? Da justiça. E são crianças que acabam, porque são mais fáceis de controlar, porque elas realmente são mais prudentes também. Né? Elas entendem melhor aqueles riscos todos. Isso é impressionante. Eu digo, façam o teste, é impressionante. Num aniversário com outras crianças, a gente já conhece de imediato quem estudou no Pampiano. Próximo agora, pessoal. Mais um exemplo de abertura aqui, né? Que é um das três normas que a escola usa para o ensino personalizado. Ela recebeu isso aqui é um marcador de livro, uma imagem muito utilizada de Nossa Senhora, né, em oração. Próximo favor, Cris. E esse aqui é um desenho que ela fez, baseado naquele marcador de livros ali. Aí eu olhei esse desenho e muito interessante, Nossa Senhora, etc e tal, rezando. E ela não tinha feito esse crucifixo ainda. Aí eu disse, vou fazer uma rosinha. Fiz uma rosinha, porque a senhora gosta de rosa. Aí, legal, pai. Ela fez outra ali atrás. E aí, pai, eu vou fazer uma complementação. E fez o crucifixo. Aí, eu olhei esse crucifixo, desse desenho aqui embaixo. Isso aqui é outra rosa? Não, pai. Isso é o crucifixo, tá? Jesus aqui, e o sangue dele está dentro de um cálice. Eu digo, olha, o desenho está bem interessante, né? Para criança com 5 anos, com 4 anos, que ela tinha na ocasião, o desenho está bem interessante. Poxa. Perguntei para a professora dela, não, vocês já tiveram alguma aula assim? Não, nunca explicamos nesse grau. Mas vejam, isso é abertura, né? Quer dizer, ela entendeu os conceitos de coisas que ela não tem nem capacidade ainda, vamos dizer assim, de entender na sua dimensão real, mas ela entendeu que essa questão do cálice com sangue, isso era importante, tinha que estar no desenho aqui, isso tinha algum valor, né? E o interessante é justamente isso, essas crianças do Pampiano, enfim, que usam a educação personalizada, que são ensinadas a partir desse método, elas têm essa questão da transcendência muito bem resolvido. É impressionante, assim, elas vêm às vezes com umas frases muito interessantes, né? E não é nada forçado na hora do almoço, jantar, elas rezam, acham que isso é importante, antes de dormir reza, falam muito bem Nossa Senhora sempre, né? Quer dizer, elas têm uma vivência muito grande. Isso é um fator importante nessas escolas, eu senti isso. São escolas onde essa questão da linguagem, né, sendo utilizada na questão da oração, ela segue realmente, vamos dizer assim, aquela comunicação definitiva que nos foi dada através da revelação em Cristo. Então, assim, são escolas cristãs realmente. Né, os hinduístas, budistas, espíritas, macumbeiros, me desculpe, mas realmente a escola realmente é uma escola cristã. Né, ela preza isso. Próximo, favor, Cris.
Uma coisa que é fundamental na educação personalizada é a questão dos tutores. E aqui vem uma outra questão assim, fundamental. Até então, a questão da singularidade, da autonomia, da abertura e tal, mas agora o ensino começa a ter um caráter realmente personalizado com relação aos tutores. O que são esses tutores? São os professores, né, que vão cuidar especialmente do aluno fulano de tal e da família do fulano de tal. Ou seja, a escola ela precisa da vivência das famílias. A escola se destina a que as famílias façam parte integrante total do ensino. Na questão das virtudes, um exemplo clássico é que os pais eles têm que exercitar as virtudes com os filhos, né? E a ideia da escola é justamente essa. Não existe mandar o filho para uma escola, ele ficar, estudar, chegar em casa e ser outra pessoa, não. A família leva o filho para a escola, por quê? Porque ela quer que ele aprenda, que ele seja educado, e ela participa disso profundamente, dentro e fora da escola, e por isso tem sempre encontros periódicos com os professores, onde se conversa sobre o filho, o que está faltando, o que precisa, o que tem que melhorar, o que tem que piorar. Já houve casos, na escola essa aqui, de casais que estavam para separar, e se uniram de novo, voltaram a se amar profundamente, porque essa necessidade de interagir com o filho, educar o filho na escola constante, fez com que eles descobrissem de novo o que é um lar, o que é uma família, né? Que já tinham esquecido isso aí. E aí se uniram de novo, tiveram mais filhos ainda, né? Por causa disso. Então, a questão da família aqui é fundamental. Isso aqui, vamos ver mais adiante um pouquinho, isso aqui vai diferenciar realmente o ensino personalizado de todos os outros tipos de ensino que existem hoje, que até podem usar esse nome um pouco. Próximo, por favor. Isso aqui é que é uma parte muito importante. Hoje em dia, existem alguns métodos de alfabetização chamados métodos globais, tá? Ou seja, em que se mostra uma figura, uma casa para a criança e a palavra casa, né, se apresenta isso e a criança começa a decorar isso aí, né? E às vezes até crianças com 3 anos aparentemente lento, mostra uma frase para elas, ela vê, o cachorro foi a casa, não sei o que lá. Olha, um fenômeno isso aí. Não, fenômeno nada. Se sabe hoje que os métodos globais de alfabetização são terríveis, né, são péssimos, porque esse indivíduo aqui, ele é um neurologista, se chama hoje psiconeurologista, né? Onde ele mostra, só um adendo, eu não sou fã, assim, hoje está muito em moda, que o cérebro humano, cérebro nada, né? Quer dizer, um ser humano pensa com ele inteiro, né? Sou eu quem penso, não é o meu cérebro quem pensa, né? Não é o meu pé quem pensa. Tem termos de complexidade, por exemplo, você sabe hoje que o intestino é tão complexo quanto o cérebro, né? E eu acho que mais, acho que até quanto mais alto se vai na hierarquia da república, mais se usa o intestino do que o cérebro, mas isso é outra história. Mas o que esse doutor aqui mostra é justamente isso, que os métodos globais, eles acabam fazendo uso do lado direito do cérebro, que lida com a parte das imagens, mas a criança, para transformar um grafema num fonema, ela usa o lado esquerdo do cérebro. Então, assim, quem aprende no método global, em geral, isso é muito sério, hein? Preste muita atenção nisso. Em geral, fica um defeito para sempre. Se não for corrigido rapidamente, enquanto for pequeno ainda, talvez tenha sequelas na vida adulta, fazendo, né, fila com esse exército de analfabetos funcionais que existem no Brasil. Tá? Então, no Pampiano, pessoal, estou falando isso aqui por quê? Para fazer um alerta. Todo o ensino personalizado que segue esse método, eles vão usar alguns cartões, que é tipo os cartões usados no método global, mas não é com a mesma finalidade. Aliás, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, se você for se bem informado da educação personalizada, talvez, não, mas eles usam esses cartões. Não, esses cartões são para a memorização, que aliás funciona, que é uma maravilha, né? Mas não para a alfabetização.
Então, assim, fujam do método chamado de Glenn Thomas de alfabetização infantil. É o pior método que tem, né? Ele funciona aparentemente, mas é uma enganação, certo? O seu filho vai ser muito prejudicado por isso. Próximo, agora, licença. Tem mais uma coisa assim, que eu havia esquecido. A questão da autonomia de novo. Como eu disse antes, né, quando eu ouvi uma das primeiras vezes a questão da educação personalizada, não sei o quê, aquilo nunca me soou muito bem, né? Mas a questão é justamente essa. Hoje em dia, quando se fala em autonomia, o movimento revolucionário usa isso aí, os adeptos usam isso aí para se referir a quê especificamente? Há um desejo, de separar aquele indivíduo, aquela criança, do seu meio, da sua família, da sua comunidade, romper toda aquela rede de laços, né, que une aquele indivíduo a tudo aquilo que pode defendê-lo e escudá-lo, né, dos problemas da vida, ou entregar isso aí de uma maneira palatável para ele. Então, hoje, existe uma regra na educação que a gente quer atomizar os indivíduos. E aqui, na educação personalizada, nada disso. A gente, ao contrário, é fazer com que o indivíduo realmente desenvolva uma capacidade para escolher. Isso só pode ser feito dentro da família, através do cultivo das virtudes. Não tem outro jeito, não tem outro meio disso acontecer. E aqui só um exemplo, acho que estou no tempo curto aí, um exemplo muito interessante. Isso aqui é um médico e epidemiologista, ele já faleceu há muitos anos. E ele foi chamado para fazer um estudo numa cidadezinha norte-americana, na Pensilvânia, chamada Roseto. Essa cidade, ela tinha uma peculiaridade. Em 20 anos, não havia tido uma morte sequer por infarto do miocárdio. Enquanto que os infartos eram uma verdadeira epidemia nos Estados Unidos, naquela época, anos 50, 60, ali não tinha tido nada. E esse cara foi estudar lá, foi ver, bom, afinal, o que está acontecendo aqui? E ele notou algumas coisas interessantes, por exemplo. Ele percebeu de fato, isso era uma verdade, ninguém tinha morrido de infarto, mas as pessoas tinham os mesmos hábitos das cidades vizinhas. Colesterol igual, né? Fumava a mesma coisa, comia banho de porco, tudo a mesma coisa, não dava nada, mas não morreu de infarto. Bem, ele percebeu o seguinte, depois de muito tempo estudando o quê? Ele viu que havia uma diferença muito grande, muito evidente. Qual era? Nessa cidade de Roseto, uma cidade de descendentes de italianos, eles tinham relações sociais muito diferentes das cidades vizinhas. Enquanto já era moda nos Estados Unidos, os jovens saem de casa com 16 anos de idade, vai trabalhar, vai te virar. Ali não. As famílias tinham uma coesão muito grande. Os velhos não eram só respeitados, mas eles eram assim quase que venerados, né? Eram realmente os anciãos. E 25 anos depois, quando ele voltou, ele viu que isso aí tudo tinha mudado. Olha só, isso aqui é o que um médico escreve. A família, não o indivíduo, era a unidade da sua sociedade. A comunidade era a base de operações de cada habitante sentia a responsabilidade pelo seu bem-estar, o bem-estar da comunidade e a qualidade da comunidade. Isso é o que ele viu. E ele viu que isso aí tudo começou a mudar 25 anos depois. Isso é uma coisa que chamou muito a atenção, a questão da ostentação. As pessoas começaram, depois de 25 anos, a querer ostentar, a querer mostrar que eu tenho mais dinheiro que o fulano, que o ciclano, etc. Então, isso aí não existia quando eu estava aqui, né? Claro que os velhos começaram a ser desprezados e assim por diante.
O que aconteceu? Os índices de infarto começaram a aumentar e se tornaram iguais aos das cidades vizinhas, né? Não teve nenhuma mudança. O que significa isso? Se até a matéria bruta, né, que é o nosso corpo, né, sofre com a atomização dos indivíduos, que dizer daquilo que nos é realmente próprio, né, o nosso espírito, né, o intelecto, né, a autoestima, etc. e tal. É claro que isso aí acaba sendo destruído, em primeiro lugar, muito antes, né, e num grau muito mais violento do que o nosso corpo. Próximo, por favor, Cris. Então, isso é uma coisa importantíssima em qualquer tipo de educação personalizada. Quer dizer, é de novo voltar a ter comunidades. Então, uma escola que usa esse método Optimist, é uma escola destinada a fazer o quê? Então, vai fazer, poxa, tá falando isso aí, virtudes aqui, espiritualidade, mas e afinal, dá uma resumida aí. As escolas que usam esse método visam uma coisa, visam recriar comunidades. Ou seja, grupos de pessoas com a mesma cosmovisão, que realmente comunguem dos mesmos valores. O filho do Olavo de Carvalho, o Luiz Olavo de Carvalho, esteve aqui há pouco tempo, ele falou exatamente isso, olha, nós precisamos recriar o que? O sangue azul, né? Então, faz o que? Estabelecendo relações com pessoas que realmente valem a pena. E o ensino personalizado ele tem essa característica, essa vontade de criar essas comunidades de novo. Tanto assim, as famílias que entram na escola e não se adaptam ao método, né, acabam não aceitando, eu tenho que estar toda hora vindo aqui para falar com o professor do meu filho, não, enchi o saco, cansei. Essas pessoas acabam se afastando, né? Elas vão, naturalmente elas vão embora. Por melhor que seja o ensino, elas não aguentam. Porque os pais têm que fazer parte disso, né? E uma parte muito importante. Na sala de aula da minha filha, eu fiz amizade pessoal com todos os pais. Até hoje, ela não está mais na escola, que não tem ensino fundamental ainda, mas até hoje me dou bem com os pais de todos. Às vezes ela vai dormir na casa das coleguinhas, vice-versa, a gente vai na missa junto, um janta na casa do outro. Por quê? Porque se estabeleceu, né, novos laços foram estabelecidos, certo? E o que é importante, laços com pessoas que nós sabemos o que pensam, entendeu? Não vou mandar a minha filha para casa de alguém, né, que eu não sei, depende, o cara é fã da ideologia do gênero, sei lá, né? Cheirador de cocaína, eu não sei, mas então, criar isso é a coisa mais importante que tem, e é o que o ensino personalizado acaba realmente criando, e quer criar mais, ele quer desenvolver mais isso aí, né? Imaginem vocês, né, se tivessem como vizinhos, por exemplo, a família de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Já pensou? Minha filha vai brincar com umas gurias lá, mas já pensou que maravilha? Né? Tranquilidade, hein? Pois é isso que a gente quer criar. É exatamente isso que o ensino personalizado quer criar. Para educar e mudar a educação, né? Esse método se baseia no seguinte: na aprendizagem oportuna, ou seja, usar todo e qualquer momento para aprender. E eu pergunto, como é que se faz isso? Simples. A criança, ela fica livre, o quê? Para ver como é que os adultos se comportam, né? Ela tem que ver como é que os pais funcionam, como é que os amigos funcionam, né? Quais são, o que realmente é importante na vida, o que realmente vale a pena ir atrás. Isso aí só pode acontecer dentro de uma comunidade de pessoas de valor, não tem outro jeito, né? Não pode ter uma aprendizagem oportuna dentro de uma escola algumas horas do dia, isso não existe. Ela tem que vivenciar isso aí, né? Então, a verdadeira mudança na educação se faz a partir de pessoas, né? Quando a criança estiver inserida em um mundo de pessoas valiosas, né, de pessoas virtuosas, realmente devotadas ao bem, vamos dizer assim, aí essa criança vai ser o melhor aluno que tem, ela vai realmente poder desenvolver o seu potencial ao máximo, sem dúvida alguma. Mas são pessoas, não são provavelmente métodos, esses métodos funcionam para criar as
pessoas, no caso as famílias que vão oportunizar isso aí para os nossos filhos. Pessoal, foi um prazer, muito obrigado, espero